Você já se perguntou no silêncio da sua própria mente por que dói tanto não ter sido amado da forma que precisava? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas o corpo sente, a alma guarda. A dor de não ter recebido o amor certo, da pessoa que mais deveria te oferecer abrigo, a mãe, não é fácil de nomear. E é justamente por isso que ela permanece oculta, se arrastando pelos cantos da nossa vida sem ser vista. A sociedade romantizou a maternidade ao ponto de torná-la sagrada demais para ser questionada. Existe um mito poderoso, o de que toda mãe ama incondicionalmente, protege por instinto e cuida por natureza. Mas e quando isso não acontece? E quando a mãe fere, falha ou se ausenta emocionalmente? A dor deixa de existir só porque ninguém fala dela? Não, ela continua ali. Cresce em silêncio, como uma raiz invisível que se espalha sob a superfície. Muitos de nós aprendemos desde cedo a minimizar essa dor, chamá-la de exagero, frescura ou ingratidão. Engolimos o choro, vestimos um sorriso ensaiado e seguimos em frente, com uma bagagem que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. Essa ferida, a ferida materna, não nasce em você. Ela vem de uma cadeia de dores herdadas, de mães que também não foram amadas, que também carregavam ausências, traumas, repetições. Mas ela pode parar em você. Você pode ser a ruptura, o ponto final de uma história que sempre se repetiu sem consciência. A ferida materna não é só uma lembrança triste do passado. É uma presença viva dentro da nossa estrutura emocional. Uma cicatriz invisível, marcada na forma como pensamos sobre nós mesmos, sobre o amor e sobre o nosso valor no mundo. E às vezes, ela se disfarça tão bem que parece parte da nossa personalidade. É por isso que hoje a gente começa uma jornada, não para culpar, não para odiar, mas para entender e libertar. Porque enquanto essa ferida estiver operando nas sombras, ela continuará ditando suas escolhas, seus relacionamentos, seus medos e seus silêncios. Você não precisa mais carregar isso sem nome. A cura começa quando a verdade começa a ser dita. E neste vídeo, eu quero te conduzir por esse caminho com coragem, com consciência, com compaixão, porque reconhecer a dor não a fortalece, a transforma. Nem toda dor grita. Algumas sussurram durante anos, travestidas de normalidade. Outras se escondem atrás de lembranças aparentemente boas. A ferida materna pode assumir formas tão diferentes que muitas vezes nem sabemos que ela está ali. Mas ela está. Presente nas escolhas que repetimos, nas relações que sabotamos, nos medos que não conseguimos nomear. Existem duas manifestações principais dessa ferida, uma que rasga, outra que corrói em silêncio. A primeira é a ferida ativa. Ela é explícita, evidente, quase impossível de ignorar. É quando a criança cresce em um ambiente de rejeição, violência, frieza emocional ou abandono. São marcas abertas, agressões verbais, castigos humilhantes, ausência de cuidado, explosões constantes ou um silêncio carregado de desprezo. É o tipo de dor que já foi reconhecida como trauma. Ela sangra mesmo quando o tempo passa. E seus ecos são claros: medo, insegurança, sensação constante de desamparo. Mas existe uma ferida mais traiçoeira, a ferida sutil. Ela não deixa hematomas visíveis, mas tem o poder de desfigurar a identidade do filho. Ela surge em mães superprotetoras que sufocam com cuidados excessivos, mães que se dizem amigas, mas colocam a criança no lugar de confidente. Mães que exigem perfeição disfarçada de incentivo ou que oferecem um amor carregado de condições. É o eu te amo se você for como eu quero, mesmo que nunca seja dito com essas palavras. Essa ferida sutil é como um veneno doce. O ambiente parece afetuoso, mas há uma distorção silenciosa. A criança aprende que precisa merecer amor, precisa se moldar, precisa suprimir sua verdade para garantir o afeto da figura que deveria amá-la, pelo simples fato de ela existir. O problema é que essas vivências não ficam no passado. Elas se tornam filtros emocionais, e quando ninguém fala sobre isso, a pessoa cresce achando que ser inseguro, ansioso ou hipersensível é parte de sua essência. Mas não é.
São cicatrizes emocionais que foram sendo tatuadas lentamente na alma. Autoras como Peg Stripp, no livro Filhas Não Amadas, e Alice Miller, em O Drama da Criança Bem Dotada, mostram como essas experiências criam padrões, repetitivos e silenciosos, que governam a vida adulta sem que a gente perceba. E é aqui que a psicologia profunda entra com um convite à consciência. Porque enquanto você continuar chamando de personalidade, o que é na verdade uma adaptação à dor, continuará vivendo a partir de uma versão fragmentada de si. Você não nasceu com medo de ser rejeitado. Você aprendeu esse medo. E tudo que é aprendido pode ser ressignificado. Se estiver tudo certo com essa parte, sigo com a parte 3, onde traremos Jung para a conversa, explorando como a imagem da mãe molda o mundo interno da criança e afeta toda a estrutura emocional da vida adulta. A primeira imagem que temos do mundo não é uma paisagem, um som ou uma ideia. É uma presença. É o olhar da mãe. E a forma como esse olhar nos encontra, ou nos abandona, esculpe a base sobre a qual construiremos todas as relações da nossa vida. Não importa o quanto o tempo passe. Quando esse olhar falha, o chão da psique racha. O psicanalista Carl Jung dizia que a mãe não é apenas uma figura real. Ela é, sobretudo, um arquétipo, uma força interior, uma imagem simbólica que habita o nosso inconsciente. Quando essa imagem se desenvolve em equilíbrio, ela representa nutrição, acolhimento, segurança. Mas quando há dor, ausência ou confusão, o que se forma dentro de nós é um espelho quebrado. Essa mãe simbólica, que Jung chamava de grande mãe, tem dois rostos, o luminoso e o sombrio. O lado luminoso é o colo que conforta, a palavra que acalma, a segurança incondicional. Já o lado sombrio é a crítica constante, o controle sufocante, a manipulação disfarçada de amor. E quando a mãe real falha repetidamente, o lado sombrio se sobrepõe e domina a imagem interna. É por isso que, mesmo anos depois, você pode sentir que há uma voz dentro de você dizendo que nunca é suficiente. Essa voz não é sua. É a mãe psíquica, moldada pela dor que continua viva dentro de você. Mesmo que sua mãe já não esteja mais presente fisicamente, ou mesmo que você tenha tentado perdoá-la 1000 vezes. Essa imagem interior é poderosa. Ela atua como um filtro que distorce não apenas como você se sente, mas como você se percebe. Ela afeta a sua autoestima, a forma como você se permite amar, os limites que você estabelece, as pessoas que você escolhe ou aceita ter por perto. Você pode até sair da casa da sua mãe, pode cortar contato, mudar de cidade, de país, de vida, mas se a mãe interna continuar adoecida, você ainda estará preso. Porque a prisão não está lá fora, está na forma como você se relaciona com ela dentro de si. E aqui está a chave. Não é preciso que a mãe mude para que você comece a se libertar. A libertação acontece quando você reconhece essa presença psíquica e decide transformá-la. Não negando ou destruindo, mas reconstruindo com consciência. É como reformar o lar interno que você habita emocionalmente. Trocar as paredes que te apertam por janelas que deixam entrar ar. Trocar o eco do julgamento pelo som da sua própria voz. Trocar o medo de errar pela permissão de ser real. A cura da ferida materna começa quando você entende que o problema não é só o que sua mãe foi, mas o que isso construiu dentro de você. Desde o nosso primeiro suspiro, algo muito profundo começa a se formar dentro de nós. O modo como aprendemos a amar. Não a partir de palavras bonitas, nem de promessas futuras, mas das primeiras experiências de presença ou ausência, de cuidado ou descuido, de afeto ou frieza. Esse primeiro molde tem um nome, padrão de apego. O padrão de apego é como um imprint emocional. Ele diz ao nosso inconsciente: é assim que o mundo cuida de você, é assim que o amor se parece. E esse molde muitas vezes foi esculpido nas mãos da sua mãe. Quando a figura materna é presente, afetuosa e previsível, nasce o apego seguro. É como se a criança ouvisse silenciosamente: você pode existir. Está tudo bem sentir. Está tudo bem errar.
eu estou aqui. E essa segurança se torna a base para confiar nos outros, nos próprios sentimentos, nos relacionamentos futuros. Mas quando a mãe é imprevisível, ausente emocionalmente ou sufocante em excesso, algo começa a ruir dentro da criança. E surgem os apegos inseguros, que são feridas emocionais disfarçadas de personalidade. O apego ansioso, por exemplo, nasce quando o amor da mãe vem e vai como maré. Ora carinho, ora crítica, ora abraço, ora silêncio gelado. A criança cresce tentando adivinhar quando virá o afeto, e por isso aprende a se anular, a agradar, a implorar por atenção. Na vida adulta, essa pessoa se torna alguém que ama demais, que sente medo constante de ser abandonado, que confunde intensidade com amor verdadeiro. Já o apego evitativo é o oposto. É criado quando expressar sentimentos não adianta. Quando a mãe é fria, rígida, incapaz de acolher o mundo emocional do filho. A criança aprende que sentir é perigoso, que se vulnerabilizar é fraqueza. E então, como um mecanismo de sobrevivência, ela se fecha, cresce controlando tudo, mantendo distância emocional, evitando intimidade. Parece forte por fora, mas vive uma solidão profunda por dentro. Há ainda o apego desorganizado, o mais doloroso de todos. Ele surge quando a figura que deveria proteger também representa a ameaça. Mães que abusam, que ferem e depois oferecem carinho. É amor com medo, é proteção que também machuca. A criança cresce confusa, sem saber se aproxima ou se afasta. E o adulto repete essa confusão em relações instáveis, caóticas, que oscilam entre a necessidade de colo e o impulso de fugir. Esses padrões não nascem de um evento isolado. São construções emocionais que se repetem até virarem verdades internas. E o mais cruel é que mesmo quando reconhecemos a dor, continuamos revivendo os mesmos ciclos, amando da mesma forma, confiando da mesma forma, nos destruindo da mesma forma. Mas aqui está algo poderoso. Esses padrões não são sentenças, são mapas. Mapas que mostram onde fomos feridos, onde ainda sangramos, onde precisamos tocar com cuidado. Você não está quebrado. Você está adaptado a um amor que não soube cuidar de você. E a boa notícia é que ao reconhecer isso, você pode começar a se desadaptar da dor e reescrever o que aprendeu sobre amar e ser amado. Porque o amor verdadeiro, aquele que constrói, que sustenta, não nasce da ansiedade, nem do medo, nem da ausência. Ele nasce da consciência. E consciência começa aqui. Reconhecendo que talvez até hoje, quem está escolhendo por você não é o adulto que você se tornou, mas a criança que ainda espera um amor que não veio. Você pode ter saído da casa da sua mãe, pode ter crescido, estudado, casado, virado pai ou mãe, pode ter cortado o contato, feito terapia, mudado de cidade, mas ainda assim, algo nela continua vivendo dentro de você. Porque a verdade é essa. A mãe não termina quando a infância acaba. Carl Jung chamava isso de complexo materno. É como uma semente emocional plantada na alma, que ao longo dos anos brota como um sistema de crenças, vozes internas, impulsos inconscientes e padrões repetitivos. E o mais curioso é que muitas vezes essa presença interna tem mais poder sobre você do que a mãe real jamais teve. Não é mais ela que te controla, é a imagem dela dentro de você. Aquela voz que julga quando você erra, que compara você com os outros, que diz que você não é suficiente, que precisa agradar, que precisa se calar. Essa é a mãe psíquica, a que habita sua mente, mesmo que fisicamente esteja distante ou até ausente. Ela vive como um eco emocional de tudo o que você viveu. Ouviu, esperou e não recebeu. E esse eco, quando não é observado, se torna sua forma de amar, de se ver, de existir. Quantas vezes você se sentiu culpado por dizer não? Quantas vezes você se anulou só para manter a paz? Quantas vezes engoliu a própria raiva com medo de parecer ingrato? Quantas vezes sorriu para não decepcionar alguém, mesmo que esse sorriso custasse sua saúde mental? A mãe interna não precisa gritar, ela sussurra, mas sussurra no momento em que você mais precisa de força. Ela diz que você vai ser rejeitado,
que não merece descanso, que precisa ser melhor, mais bonito, mais útil, mais alguma coisa. Sempre mais, nunca o bastante. E a grande armadilha é que quanto mais você tenta se afastar da dor, mais você fortalece essa imagem. Porque sem perceber vive reagindo a ela, moldando escolhas, silenciando desejos, ajustando comportamentos. Essa é a prisão invisível. A pessoa se afasta da mãe externa, mas carrega dentro de si a sua versão emocional mais cruel. Mas aqui começa a virada de chave. Você não precisa apagar essa mãe interior. Ela é parte da sua história. O que você precisa é reconstruí-la. Dar novos contornos, novos tons, novas palavras. Criar uma imagem emocional que não julga, mas acolhe. Que não exige, mas aceita. Que não pune, mas compreende. É nesse momento que o processo de cura real começa. Porque enquanto você acreditar que precisa que sua mãe peça desculpas, te reconheça ou mude, você estará refém de algo fora do seu controle. Mas quando percebe que quem precisa mudar é a forma como você carrega sua mãe dentro de si, você toma o controle da própria alma. Essa transformação não é um rompimento com ela. É um reconhecimento do seu direito de existir sem culpa, de sentir sem se justificar, de errar sem ser punido por isso. É como reconstruir a casa onde você mora emocionalmente e tirar, tijolo por tijolo, tudo o que foi construído com dor, medo e silêncio. Porque no fundo, você não quer ser contra sua mãe. Você quer ser a favor de si mesmo. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência emocional. É o nascimento de um novo vínculo. O que você começa a ter consigo mesmo. Você não nasceu com medo de sentir, nem com vergonha de existir, nem com essa necessidade constante de agradar, provar, controlar ou se esconder. Tudo isso você aprendeu, e aprendeu cedo demais. Na tentativa de ser aceito, você foi moldando o próprio rosto emocional. Foi vestindo expressões que não eram suas, engolindo palavras, silenciando verdades, criando uma máscara social que parecesse amável, inofensiva, funcional. Carl Jung chamava essa máscara de persona, uma adaptação que a gente cria para sobreviver no coletivo, para ser reconhecido, aceito, incluído. A persona não é mentira, mas ela é incompleta. É a versão de você que aprendeu a dizer "tá tudo bem" enquanto sangrava por dentro. A persona é o filho que sempre tenta agradar, a filha que não dá trabalho, o adulto que vive esperando validação dos outros, porque lá atrás nunca se sentiu suficientemente amado como era. A questão é que, quanto mais você se identifica com essa máscara, mais longe você fica de quem realmente é. E tudo aquilo que você não pôde mostrar, sua raiva, sua dor, sua dúvida, seus desejos mais profundos, foi sendo empurrado para um canto escuro da alma. Jung chamou esse canto de sombra. A sombra é o porão psíquico onde você escondeu as partes que não se encaixavam na persona. E o problema não é ter sombra. Todos temos. O problema é viver fingindo que ela não existe, porque o que é reprimido não desaparece. Ele retorna. Aparece em forma de ansiedade, explosões emocionais, sabotagens silenciosas, escolhas erradas, relações destrutivas. É como uma chama debaixo do tapete. Você não vê, mas ela continua queimando. Enquanto isso, um outro mecanismo age nas profundezas, o complexo materno. Um campo emocional inconsciente que gira em torno da mãe e que, quando ativado, te faz reagir como aquela criança de anos atrás, tentando ser boa o bastante, tentando não ser rejeitada, tentando merecer um amor que nunca foi estável. Você pode ter 30, 40, 60 anos, mas quando esse complexo é acionado, você volta a se sentir como um filho perdido, implorando por aprovação, se moldando para não decepcionar. Esse é o cerne da ferida materna. Ela desvia você de si mesmo, porque, ao tentar ser o que sua mãe precisava, e não o que você era, você se perdeu. Você foi se adaptando tanto que em algum momento esqueceu o som da própria voz. Mas isso pode mudar. A cura começa com o reconhecimento. Essa versão que eu mostro não é tudo o que eu sou. Essa calma é disfarce. Essa força é armadura. Essa doçura é medo. Essa obediência é trauma.
Não se trata de abandonar a persona, mas de não viver escravizado por ela. Você pode começar a tirar a máscara com delicadeza, começar a se escutar com mais atenção, a permitir a si mesmo sentir o que sente, mesmo que não agrade ninguém, a reivindicar a sua verdade, mesmo que isso desconstrua a imagem idealizada que criaram sobre você. E quanto mais você se permite acessar o que está na sombra, a raiva guardada, o choro engolido, o desejo reprimido, mais você começa a recuperar o que é seu por direito, sua inteireza. Porque você não é só luz. E tudo bem, você também é noite, dúvida, caos. Mas dentro desse caos há um ponto fixo, um lugar que não se corrompeu. Uma parte sua que sempre soube. Isso não é amor. Essa parte nunca foi destruída, apenas adormeceu. E é ela que você começa a despertar agora. Você já se perguntou por que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento? Por que ama demais quem não te ama de volta? Por que sente que precisa merecer amor em vez de apenas recebê-lo? Ou por que, mesmo cercado de afeto, algo dentro de você permanece vazio? A resposta pode estar muito antes dos seus primeiros amores. Pode estar na forma como você foi amado, ou não, pela sua mãe. Carl Jung dizia que todos nós carregamos dentro de nós uma imagem simbólica do sexo oposto. Nos homens, essa imagem interior é chamada de ânima, o feminino psíquico. Nas mulheres é o ânimos, o masculino interno. Esses arquétipos se formam a partir das experiências emocionais da infância, especialmente com o pai e a mãe. Mas, no caso da ferida materna, essa influência ganha uma intensidade ainda mais profunda. Homens que foram emocionalmente feridos pela mãe, que cresceram com ausência afetiva, críticas constantes ou amor condicional, frequentemente desenvolvem uma ânima ferida, e é ela que começa a atuar como um filtro invisível nos relacionamentos. Esses homens inconscientemente passam a buscar em suas parceiras aquilo que a mãe não deu: acolhimento, aceitação, amor incondicional. Mas como essa carência vem de uma ferida, eles acabam atraindo mulheres emocionalmente indisponíveis, críticas ou dominadoras. O que eles querem curar no presente é a dor do passado, mas o que fazem é apenas repeti-la. É como se dissessem: se eu conseguir fazer essa mulher me amar, talvez, enfim, eu prove que sou digno do amor da minha mãe. E isso nunca dá, certo? Já nas mulheres, quando a relação com a mãe foi tóxica, rígida ou controladora, forma-se muitas vezes um ânimos distorcido. Essa força psíquica se manifesta como uma voz interior crítica, dura, exigente. É como carregar um homem dentro de si que nunca está satisfeito, que diz que você precisa ser perfeita, forte o tempo todo, que sentir é fraqueza, que depender de alguém é sinal de fracasso. Esse ânimos ferido pode ter sido construído pela própria mãe, uma mãe que ensinou que sensibilidade é tolice, que não dava espaço para erro, que projetou em você suas frustrações, ou que vivia dizendo: você tem que dar conta de tudo. E o que acontece? Essas mulheres crescem atraindo parceiros frios, ausentes, controladores ou emocionalmente imaturos, e pior ainda, se tornam elas mesmas suas maiores inimigas internas. A cobrança que receberam agora morando na própria mente. Ambos os casos, da ânima ferida e do ânimos distorcido, têm a mesma origem, um vínculo emocional rompido com a mãe, e o mesmo destino, se não for tratado, a repetição da dor em forma de amor. Mas isso não é uma sentença, isso é um mapa. Se você olha para os seus relacionamentos e sente que está sempre voltando ao mesmo ponto, talvez o que precise não é mudar o outro, mas entender quem está escolhendo por você dentro de si. Porque às vezes, quem escolhe não é o adulto consciente, é a criança ferida, ou pior, é a mãe psíquica que ainda dita o que você merece ou não. A transformação começa quando você olha para dentro e pergunta: quem está me guiando no amor? Sou eu, ou a dor, da minha infância? Reconhecer isso é libertador. Significa perceber que você não está condenado a repetir padrões, que pode curar sua ânima, reeducar seu ânimos, que pode reconstruir a forma como se relaciona com o amor,
e, principalmente, consigo mesmo. O amor verdadeiro começa quando você para de buscar uma mãe no outro e começa a oferecer a si mesmo o que sempre esperou receber: acolhimento, respeito, liberdade, segurança emocional. E só então o outro deixa de ser uma tentativa de cura e passa a ser um companheiro de jornada. Alguém que não preenche seu vazio, mas caminha ao seu lado, enquanto você se torna inteiro. Depois de tanto caminhar por dentro dessas dores, é hora de entender uma palavra que Jung usou para descrever o que você pode conquistar: individuação. Individuar-se é muito mais do que se conhecer. É um processo profundo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes suas, a luz, a sombra, a ferida, a força, e finalmente assumir o controle da sua história. Não se trata de ser perfeito, muito pelo contrário. É sobre se libertar das máscaras que você vestiu para sobreviver. É sobre acolher sua vulnerabilidade, aceitar suas imperfeições e permitir que a criança ferida dentro de você saiba que agora ela está segura. É sair do condicionamento emocional que a ferida materna deixou e criar um novo jeito de se relacionar, consigo mesmo e com os outros. É parar de buscar fora o amor que nunca foi dado e começar a gerar esse amor dentro de você. Esse caminho não é fácil. Ele exige coragem para olhar para dentro e enfrentar aquilo que a gente prefere evitar. Às vezes, parece que você está dando 2 passos para frente e 1 para trás. Mas a diferença é que agora você sabe onde está pisando, sabe que a dor tem nome, sabe que não está sozinho e sabe que pode escolher diferente. Você não precisa mais ser refém do passado. Pode escolher ser o criador da sua própria história. Pode decidir hoje que vai se amar, não porque já está inteiro, mas porque reconhece que a sua inteireza está em construção. Essa é a verdadeira cura. E o melhor de tudo, quando você começa a se curar, essa transformação reverbera além de você. Você quebra ciclos, cria novos padrões e deixa um legado de amor para as próximas gerações. Então, meu convite para você é esse: aceite o desafio de olhar para dentro, de sentir, de se reconhecer. Comece com pequenas atitudes: escrever aquela carta para sua mãe, dialogar com a sua criança interna, praticar a meditação com o arquétipo da mãe curadora. E saiba que, a cada passo, você está mais perto de se encontrar. Porque a maior ferida pode ser o portal para a maior libertação. E essa libertação começa em você. Eu quero que você comente aqui embaixo a frase: eu escolho me libertar. Assim, eu vou saber que você está pronto para essa jornada. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vamos trazer mais ferramentas para apoiar sua transformação. Obrigado por estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo.